Dostoiévski. Alguém que entendeu o ser humano como ninguém. Suas histórias não são sobre heróis ou vilões, mas sobre pessoas dilaceradas pela própria existência, esmagadas pelo peso de existir. Ele não escrevia para entreter, mas para rasgar a pele da alma humana e nos obrigar a encarar o que há por baixo. Por isso, 200 anos depois, ele ainda nos assombra, porque no fundo, todos carregamos um pouco dessa ruína dentro de nós. O que significa estar vivo? Será que há algo de grandioso nisso? Ou apenas um impulso cego de continuar? A consciência deveria ser um dom, mas por que muitas vezes parece uma maldição? Dostoiévski transformou essa angústia em palavras, como quem escreve em parede de uma cela. Ele nos força a olhar para o caos dentro de nós mesmos, mas sem oferecer alívio, sem nenhuma promessa de redenção. Bom, antes de começar o vídeo realmente, eu preciso dizer que isso não vai ser uma análise acadêmica. Não é uma tentativa de decifrar Dostoiévski com a distância segura. É um mergulho de cabeça, sem proteção e sem garantias de retorno. Porque entender Dostoiévski não é apenas um exercício intelectual, é um confronto direto com aquilo que evitamos enxergar. O homem do subsolo é aquele que pensa demais, que analisa tudo a ponto de se tornar incapaz de agir. Ele vê a própria existência como uma ferida aberta, cada pensamento como uma faca que afunda um pouco mais. Ele ri do mundo, mas é um riso amargo, cheio de desprezo e desespero. Ele sabe que tudo é fútil, mas isso não o impede de remoer cada detalhe de sua insignificância. Dostoiévski nos força a encarar a miséria da condição humana, sem máscaras, sem escapismos. Seus personagens nunca são heróis, mas homens e mulheres imperfeitos, marcados pela luta interna, pela busca incessante por o sentido em um mundo que não parece ter respostas fáceis. A obra dele não nos oferece consolo, mas provoca uma reflexão crua sobre a moralidade, o sofrimento e a natureza do livre-arbítrio. Aquele que se aprofunda no universo de Dostoiévski não pode sair incólume. Ele nos coloca à prova, desafiando a certeza que construímos sobre o mundo e até sobre nós mesmos. Não é só um estudo sobre grandes questões filosóficas, mas uma experiência visceral que nos coloca frente a frente com nossas próprias falhas, com nossa capacidade de racionalizar o irracional e com as consequências das nossas escolhas. Essa é a essência do seu trabalho. Mais do que tudo, um estudo da moral e da fé. É uma exposição da alma humana em sua totalidade, em suas fragilidades, em seus dilemas, em suas buscas desesperadas por algo que faça sentido em um mundo tão caótico. Bom, já senti que quanto mais você entende as coisas, mais insuportáveis elas se tornam. Como se enxergar a verdade fosse um fardo, e não uma libertação. Dostoiévski sabia disso. Ele escreveu sobre um tipo de consciência que ao invés de salvar, destrói. A grande maldição do homem do subsolo não é a dor, mas a lucidez. Ele não pode se enganar. Ele vê as engrenagens da vida funcionando e sabe que no fundo tudo se resume a desejos mesquinhos, a motivações egoístas disfarçadas de moralidade. A felicidade? Ela é apenas uma ilusão para os ingênuos. Ele sente que está sempre à margem, sempre observando, incapaz de se jogar no fluxo da vida sem analisar cada detalhe, até a sua náusea. Vivemos em uma era onde pensar demais é normal. Sabemos demais sobre o nosso mundo, sobre nós mesmos, sobre os nossos erros e falhas. Mas em vez de nos libertar, isso nos paralisa. A informação se torna um veneno, um peso esmagador. A gente sempre se pergunta como escapar desse subsolo, como agir quando se sente soterrado pela própria mente. Talvez o segredo não seja encontrar uma resposta, mas aceitar que algumas perguntas não têm solução. A gente apenas segue. Tropeçamos, caímos, mas de alguma forma, continuamos. Bom, agora eu vou introduzir para vocês o personagem Raskolnikov, um jovem estudante que acredita estar acima da moral comum. Ele quer provar a si mesmo que é extraordinário, que pode agir como um Napoleão, alguém que dita suas próprias regras. Mas a realidade é muito diferente da teoria. O peso da consciência esmaga lentamente, correndo cada certeza que ele tinha. Bom, como contexto, Raskolnikov mata a velha usurária achando que ela só faz mal à sociedade. E decide matá-la e roubar seu dinheiro, assim se convencendo que ele ia poder ajudar ele e aos outros. Bom, o plano acaba dando errado, e ele também mata a irmã inocente dela. Quantas vezes tentamos nos convencer de que estamos certos, quando no fundo sabemos que erramos? A culpa pode nos destruir mais do que qualquer castigo externo. Raskolnikov se convence de que o assassinato da velha usurária era justificável. No entanto, cada momento após o crime se torna uma tortura. O medo, a paranoia, os delírios, nada o deixa escapar do que ele fez. A consciência, ela não pode ser silenciada. A culpa não é apenas um sentimento passageiro, mas uma força destrutiva. Ela cria labirintos internos, nos faz viver dentro de nossas próprias prisões. A punição, ela não vem de fora, mas ela vem do que a gente carrega por dentro. E onde o que chega com isso? É que a história de Raskolnikov nos mostra que podemos escapar de qualquer coisa, mas nunca de nós mesmos. Que a tentativa de justificar erros com lógica fria nunca vai anular as emoções humanas. Ele acreditava estar acima da moralidade, mas descobre que sua alma não segue os mesmos princípios de sua mente. O crime foi um ato de arrogância, e a culpa foi uma punição inevitável. No entanto, a redenção em Dostoiévski nunca é simples. Em suas histórias, não basta reconhecer o erro, é preciso atravessar o sofrimento até o outro lado.
até o momento que a dor realmente nos transforma. Raskolnikov encontra essa transformação em Sonia, alguém que sofreu por tudo e mesmo assim permaneceu humano. Mas será que todos têm esse caminho? Ou há aqueles que se afundam na culpa sem nunca encontrar a redenção? A vida nos dá chances de recomeçar, mas nem todos a aceitam. Alguns se agarram tanto ao peso da culpa que acabam esmagados. Dostoiévski nos deixou uma pergunta sem resposta. Até que ponto podemos carregar nossos pecados antes de sermos destruídos por ele? Dostoiévski nos arrasta para dentro de mentes perturbadas, nos faz sentir o peso das contradições humanas e nos obriga a enfrentar perguntas que evitamos. Ele nos entrega personagens dilacerados, almas que caminham na tênue linha entre o sublime e o abismo. A grandeza de sua obra não está em oferecer respostas, mas em expor nossas fraquezas, nossos medos e, acima de tudo, a nossa humanidade fragmentada. O que é viver se não um dilema entre razão e emoção, entre desejo e arrependimento, entre culpa e redenção? Dostoiévski nos lança ao labirinto da própria existência e nos força a encontrar nossa própria saída, sabendo que, na verdade, talvez nunca haja uma. Sua literatura não conforta, não orienta. Pelo contrário, ela perturba. E no fim, nós mesmos somos todos personagens de um romance que nunca será concluído. Perdidos entre a razão e o desespero, entre a loucura e a lucidez. Mas talvez, reconhecer esse caos e encará-lo de frente já seja um ato de coragem. E você? Qual desses dilemas já te assombrou? O que realmente ressoou em você? Deixe nos comentários e talvez a gente continue essa conversa. Enfim, eu sei que eu falei que eu ia postar um vídeo por semana e eu realmente tô tentando, mas tá bem difícil. Esses foram os últimos comentários, no último vídeo no caso, e é isso. Até o próximo vídeo. Espero que tenha gostado.